A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, terça-feira, dia 19 de dezembro de 2023. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Temos o bazar funcionando de segunda a sexta, 13h30 às 16 horas, na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 133. Prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, ouvintes aqui do programa Espiritismo está no ar. É isso, né? Semana de Natal, que a gente possa estar firmes, né? Você sabe, Pedrosa, que quando eu estava vindo para cá, eu senti o ambiente bem diferente, ambiente de Natal mesmo, que a gente possa aproveitar isso, né? Sim, as vibrações natalinas fazem um bem muito grande, né? Porque é um momento de festividade, as pessoas ficam mais dóceis, mais amáveis, gostam de presentear, principalmente aqueles mais necessitados. Então é um momento bom que nós temos que aproveitar nesse período difícil que a humanidade atravessa, né? Esse período conturbado de transição. Vamos aproveitar as bênçãos natalinas e vivermos períodos de tranquilidade. Meus queridos, vamos estudar sobre o Pai e Jesus. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, WhatsApp 999 387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, estamos aí na semana natalina. Na próxima segunda-feira, o mundo cristão estará comemorando a vossa vinda ao plano físico. Momento de extrema importância para todo mundo em todos os tempos. Há aqueles que não conseguem entender isso, ou que deixam passar assim, sem nenhuma reflexão mais profunda. Mas nós que temos sido agraciados pelo vosso amor, pela vossa bondade e sabedoria, enaltecemos muito este momento. Que possamos, cada um de nós, começar a se interessar mais detidamente sobre o que foi a vossa vinda ao plano físico. Porque assim estaremos nos capacitando para entendimentos maiores, mais elevados do que seja a vida e do que seja o homem no plano da vida. Que assim seja, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando o Pai e Jesus. O sentimento de pertença ao Pai, a consciência de tê-lo a seu favor era fundamental na vida de Jesus. Afinal, não tinha nenhuma instituição a quem apelar para justificar sua ação. Não pertencia a nenhum partido político, religioso, não era de família sacerdotal e nem se apresentava com o título de rabi. Então, até para eles conseguirem alguma coisa, né, para incriminá-lo, era difícil, porque Jesus não estava ligado às instituições aqui meramente humanas, né? Seu pensamento estava conectado com o do Pai.
Certa feita ele até disse: eu e o Pai somos um. E muitos entenderam que Jesus estava dizendo que era comungavam, né? Mente a mente ali, mesma ligação mental. Ele tinha consciência de contar com o apoio de Deus em tudo quanto fazia. Por fidelidade a ele, sentia-se motivo a ir adiante, sem retroceder, dispensando o reconhecimento e a glória do mundo. Bastava o que lhe era oferecido pelo Pai. Então Jesus deixa claro, né? Eu vim para servir, não para ser servido. Então ele joga por terra todos esses títulos humanos, honrarias, a não ser chamado de mestre, mais nada. Apesar das adversidades, sentia-se motivado a seguir adiante. Além do Pai, as Escrituras também o apoiavam. Então, além de Deus, ele tinha todo o apoio das Escrituras. Nelas encontrava luzes que justificavam o rumo dado à sua vida. E não tinha dúvida de estar no caminho certo. Ele não corria o risco de agir como um impostor que evoca Deus para, no fundo, impor sua vontade. Não, a tradição profética já dizia da vinda do Messias. Isso já milênios já estava sendo divulgada a vinda do Messias. Então ele estava ali cumprindo uma grande missão. Os perseguidores de Jesus foram estreitando sempre mais o cerco a seu redor, no intento de matá-lo. O Filho de Deus, porém, não ficou abalado, nem mudou seu programa de ação, temendo represálias. Sua ousadia brotava da segurança com que buscava ser fiel ao querer do Pai. Então, ele não se importava com essas ameaças humanas, não. Até mesmo diante de Pilatos, quando Pilatos interroga, dizendo que ele era o rei dos judeus, Jesus diz: tu dizes que eu sou rei. Em nenhum momento ele afirmava ser rei. Depois ele vem dizendo que meu reino não é deste mundo. Embora ameaçado de morte, Jesus pregou abertamente em Jerusalém, defendendo sua condição de enviado de Deus e sua missão. Seus inimigos nem de longe davam-se conta da origem divina do Mestre. Por causa de seus preconceitos, detinham-se apenas na aparência humana de Jesus. Entretanto, além de ser realmente homem, ele era o enviado junto do Pai, com a missão precisa de trazer a evolução para a humanidade, ensinando os caminhos do amor. Os adversários de Jesus só esperavam o momento propício para concretizar o seu intento de matá-lo. Não conseguiam, contudo, pôr em prática o seu desígnio maligno, porque a hora de Jesus ainda não havia chegado. Só o Pai tinha poder sobre o Filho. Por conseguinte, a vida de Jesus se consumaria na hora determinada por ele. A cruz dependia do plano de Deus para Jesus. As tramas dos inimigos não tinham nenhuma importância, pois a vida de Jesus seguia um projeto sobre o qual eles não tinham o poder de influir. Nada aconteceria com o Mestre sem o consentimento de Deus. Isso é fato, né? Todas as tentativas deles foram frustradas. E aqueles que tentavam dialogar ficavam envergonhados, não tinham respostas à altura do conhecimento de Jesus. Nem os mestres dos mestres, os rabinos judeus conseguiam discutir com ele assuntos que eles não dominavam. Não é fácil para os contemporâneos de Jesus definir sua identidade. Seus feitos prodigiosos levavam as pessoas a se perguntarem quem era ele. Porque, sabendo que ele era filho de um carpinteiro, de uma jovem da pequena Nazaré, eles se interrogavam: mas onde ele aprendeu tanta coisa? Como pode falar com tanta sabedoria? Suas palavras tinham uma vibração dos antigos profetas. Seu modo de ser dava motivo para chamá-lo de Messias. Entretanto, por ser tido como um galileu, descartava-se esta possibilidade. Eu já visto que eles tinham um preconceito muito grande pelos galileus, dizendo que lá não nasceria nada que prestasse, muito embora o profeta Elias já havia anunciado que o Messias sairia de lá. E a indagação inicial permanecia sem resposta. A dificuldade em definir a identidade de Jesus tinha sua origem na maneira equivocada de abordá-lo. As respostas obtidas enfocavam a exterioridade de Jesus, sua aparência, sob esse aspecto. As definições aplicadas a ele
até podiam ser verdadeiras, mas eram insuficientes. A verdadeira identidade de Jesus escondia-se atrás de suas palavras e também de suas ações. Quem atingia este nível de profundidade defrontava-se com sua dimensão divina, fundamento de sua autoridade e do poder miraculoso de seu agir. Aí se escondia sua condição de filho de Deus e a perfeita unidade existente entre seu querer e o querer do Pai. Jesus seguia o tempo todo a orientação de Deus, só fazia as coisas, que Deus determinava. Por conseguinte, pouco importava o seu lugar de origem, suas genealogias e suas relações com personagens do passado. Para decifrar o enigma de sua identidade, bastaria aceitá-lo como filho de Deus, ponto final. Não tem essa necessidade de Jesus ter sido judeu, galileu, palestino, isso pouco importa. O importante é o que ele nos deixou como referência, como segmento de uma vida melhor. Porque sempre dizemos aqui que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é o maior tratado de moral universal. Ter é o caminho que devemos trilhar. Então, nós sabemos que a hora de Jesus estava se aproximando dentro daquele contexto histórico. Ele tinha plena consciência da sorte que o esperava. A morte despontava como inevitável no horizonte da sua existência. Jesus sabia muito bem que sua vida seria fecunda se no momento crucial ele fosse capaz de passar pela prova suprema da morte. Aí a sua fidelidade radical abriria para a humanidade o caminho de acesso a Deus. É evidente que o Senhor Jesus não trabalhava com morte, Essas palavras são colocadas para melhor identificação nossa do assunto. Mas Jesus sabia que aquele momento era um momento crucial para a humanidade. Porque naquele instante ali do Calvário, ou mesmo da prisão dele lá no Horto das Oliveiras, e depois o julgamento, aquela subida do Calvário e a crucificação, aquilo ali eram mensagens profundas demais para a humanidade. E que sintetiza da seguinte maneira: se você quiser elevar-se para o Pai, terá que deixar tudo aqui, subir o teu Calvário, estender os seus braços e dizer assim: Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus estava dando para a humanidade toda aquela estrutura de informação. O modo positivo como Jesus encarou a consumação da sua existência não deixou de perturbá-lo interiormente. Sabemos que Jesus é um espírito extremamente superior e que, vivendo num mundo extremamente violento, extremamente complicado, ruim, ele com certeza, naquele instante, ele teve muita pena da humanidade, muita pena, porque ele estava vivendo em planos superiores e, de repente, essa humanidade tão difícil quanto a nossa, não entendeu a sua presença entre nós, não entendeu. Então, naquele momento ali, ele deve ter dito: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E dizendo essas palavras, ele falou: tenho sede. Sede de quê? De pessoas que queiram entender a sua condição de Espírito Filho de Deus. Eu tenho sede disso. Então aquele momento ali de Jesus foi muito interessante, Mas Jesus reconheceu que toda a sua vida terrena esteve voltada para esta hora. Não seria correto agora preferir um atalho, Seria indigno optar pela fuga. A missão exigia dele seguir adiante. Isso acontece lá na prisão dele no Horto das Oliveiras, quando o Pedro levanta a espada e corta a orelha de um soldado. Jesus disse assim: olha, Pedro, não faz isso não. Isso aí você está se comprometendo com a lei de causa e efeito.
Porque se eu quisesse, uma multidão de anjos me tiraria daqui agora. Mas é da vontade do Pai que seja dessa maneira. Então cumpramos a vontade de Deus. Então Jesus naquele momento nos disse que nos instantes mais difíceis que estivermos vivendo, o cumprimento da vontade de Deus deve ser estabelecida e vivenciada por todos nós, né? Então aquele momento ali, né, assumiu uma conotação particular por ele estar certo de não ter sido abandonado pelo Pai. Claro que ele não estava abandonado, minha gente. Ele estava cumprindo uma determinação de deixar para essa humanidade uma orientação de como salvar-se a si mesmo. Dizem que o sangue dele lavou os pecados da humanidade. Por favor. Aí fica muito fácil para o homem pecador, né? Não. Aquele momento ali está dizendo, olha, se você quiser elevar-se ao Pai, carregue tua cruz até o Calvário e depois de braços abertos, morto para este mundo de matéria pesada, densa, você se entregue a Deus. Então são muitos símbolos, muitos sinais ali no Calvário, que nós não podemos analisar assim como se Jesus estivesse morrendo de medo, né? Jesus estivesse apavorado, tivesse isso, tivesse aquilo. Minha gente, isso não tem justiça nisso, não tem lógica. Um espírito crístico jamais ficaria apavorado pela ação iníqua do homem. Se um daqueles homens ali levantasse o látigo para cortar suas costas, como fizeram, bastava um olhar dele, que ele pararia aquele homem no ar, não pegaria nele. Ele fez isso lá naquela hora que ele vai no templo, e estavam vendendo lá coisas, e ele, com a presença dele, ele derruba aquelas mesas todas. Derruba não, ele cria uma situação que as pessoas saem apavoradas, derrubando as mesas. Jesus não derrubou a mesa de ninguém, ele não faria isso. A presença dele, o magnetismo dele, fez aquelas pessoas saírem apavoradas, medrosas. Aí sim o homem tem medo, Jesus não. Em momento nenhum nós devemos aqui ficar pensando que Jesus teve medo daquilo que ele fez. Ele não estava fazendo prova nenhuma. Ele já é o Cristo, gente. Quem tem medo é quem está fazendo prova, quem está espiando, como nós. Ele não, ele já é o Cristo. Ele estava naquele momento trazendo as lições que nós precisamos. E aquilo tudo ali que ele viveu foi tudo lição. Ele tem toda a condição, né, de estar muito tranquilo naquilo ali, como ele estava tranquilo, muito tranquilo, né? Dizem que ele falou assim: meu pai, por que me abandonaste? Isso é um erro de tradução, isso é um erro de audição de quem estava lá. Porque ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, foi o que ele disse em aramaico. E as pessoas entenderam que ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, que é diferente. Sabachthani é glorificar, sabachthani é abandonar. Quem falou isso foi Davi. Aí Davi, tudo certo. Mas Jesus não. Jesus falou, meu pai, como me glorificas? Né? A sua morte, né, inseria-se na dinâmica de glorificação do Filho pelo Pai. Está vendo? É isso que nós estamos falando. Não era fácil compreender o modo divino de agir, quando a cruz despontava com toda a sua crueldade. Na perspectiva divina, porém, a morte de cruz representava a subjugação do poder do mal e da injustiça e o triunfo dos senhores do Pai na vida do Filho Jesus. Da cruz proviria a vida nova e gloriosa, penhor de redenção para a humanidade. Muitas vezes nós percebemos aí, né, pessoas iníquas, pessoas más, terrivelmente más, achando que estão ganhando. Mas como isso é enganoso, né? Pessoas que realmente, olha, não tem a menor noção do que é viver no universo. O universo tem o seu padrão. O padrão do universo é de elevar as criaturas para o Pai, porque o universo é dirigido pelo Pai.
Então tudo que mora no universo tende a elevar-se para o Pai. Aí ficam umas pessoinhas aí bobinhas, né? Achando que mandam, que fazem, que acontece, né? Que eu mando matar. Coitados. Não estou entendendo nada. Absolutamente nada. Estão perdendo tempo, estão se prejudicando, porque a cobrança virá um determinado momento. Jesus falou assim, olha, toda árvore que o meu Pai não plantou será arrancada. E é mesmo. Toda a planta que Deus não planta, não vinga. Ela pode até dar um arzinho de vida, mas é muito pouco. A primeira tempestade, ela cai, ela morre, ela desnutre, né? Então essa mensagem da cruz, ela é muito profunda para todos nós. A gente tem que saber lidar, né, com todas essas informações do Evangelho, porque senão nós vamos nos perder aí, achando que Jesus teve medo, que Jesus foi aquele espírito que na hora da prova tremeu nas bases, sabe? Olha, a gente vê, né, Pedrosa, tantas execuções que teve aí pelo mundo, e que os que estavam sendo executados estavam em plena paz. Plena paz. Eu vi um dia desse aí, passou um vídeo da execução de um sujeito aí pelo fuzil. 10 fuzis apontados para ele. E ele em paz, completamente em paz, né? Pela se Jesus ia ficar nessa situação de, meu pai, o Senhor me abandonou e tal. Não vamos colocar sentimentos humanos num Cristo. Perfeito, Guaraci. Principalmente os cristãos do primeiro século ali, segundo séculos, que eram lançados às bocas das feras vorazes, né, no circo de Nero. Outros como tochas vivas, né, porque eram queimados vivos. E, no entanto, estavam tranquilos, serenos. Né? Meus queridos irmãos, no programa de amanhã nós vamos falar sobre um novo assunto. Jesus revela a sua identidade. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A Máscara do Mal. Em minha parede há uma escultura de madeira japonesa. Máscara de um demônio mau, coberta de esmalte dourado. Compreensivo, observo as veias dilatadas da fronte, indicando: como é cansativo ser mau. Os versos de Bertolt Brecht, importante dramaturgo e poeta alemão do século XX, trazem de uma forma descomprometida, quase ingênua, uma verdade grandiosa. Certamente ele percebeu nos traços fortes e sérios daquele rosto a marca do cansaço, do peso de se carregar um senho cerrado por tanto tempo. E quem é capaz de aguentar esse fardo por tanto tempo? Carregar a máscara do mal extenua e consome as forças inevitavelmente. Carregar a máscara do ódio, do ressentimento, da revolta, dilata-nos as veias da fronte, envenena-nos as células, faz adoecer, dia após dia, o corpo e a alma. O mal é extremamente desconfortável. Eis a verdade. Mais uma das razões pelas quais entendemos que ele não tem como prevalecer na Terra. Embora possa trazer aparentes vantagens num primeiro momento, com o passar do tempo, ele nos cansa, nos enfraquece. A essência do bem, pelo contrário, nos torna mais leves e nos concede prazeres duráveis e autênticos. Foi-se o tempo em que precisávamos responder violência com violência. Foi-se o tempo em que o ataque era a melhor defesa, lembrando certas técnicas bélicas tão cultuadas. Foi-se a era da lei do mais forte. São chegados os tempos do reino do amor, de colocar em prática sem medo o ensino do ofereça outra face. E a outra face da máscara do mal é a essência do bem que todos temos em nosso íntimo. Tal como pedra a ser lapidada, a essência divina habita a intimidade de nosso espírito imortal e aguarda a chance de luzir para nunca mais se apagar.
Se em outras épocas os guerreiros que mais resistiam aos inimigos eram aqueles que carregavam a máscara do mal, do ódio fulminante, hoje, tal sucesso se dará para os que optarem pelo bem e em nome do bem se opuserem ao mal. A todo instante caem os guerreiros do mal, entendendo finalmente que o bem há de reinar. E o que parece derrota num primeiro momento, mostra-se como vitória logo em seguida. Vitória do homem sobre ele mesmo. Vitória da virtude sobre a imperfeição. Da luz sobre a treva. Na obra A Gênese, Allan Kardec discorre sobre a temática da origem do bem e do mal e apresenta o seguinte raciocínio: Deus, todo bondade, pôs o remédio ao lado do mal, isto é, faz que do próprio mal saia o remédio. Um momento chega em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, ele se sente compelido a procurar no bem o remédio, sempre por efeito do seu livre arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais da sua existência. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos reunidos em seu nome, pedindo as suas bênçãos em forma de luz, para nós aqui no programa e para todos os nossos amados irmãos ouvintes, bem como seus familiares. Pedimos, Senhor, também a vossa intercessão pelos sofredores da terra, aqueles que se encontram encarcerados, nos leitos de dores, passando por muitas provações. Sabemos que são necessárias para o nosso crescimento espiritual, mas te pedimos, Senhor, que amenize por caridade essas dores, que elas sejam mais suaves para suportarmos o peso da nossa responsabilidade. Em seu nome, Senhor, de todos os nossos protetores espirituais, nós te rogamos a paz, não a paz do mundo, somente essa paz que tu pode nos dar. E assim seja, graças a Deus. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Eu deixo meu abraço a todos os nossos ouvintes, Pedrosa. Que eles tenham uma noite de paz, assim como nós, né? E amanhã a gente volte firme para continuar nossa busca de Jesus aqui. Feito, Guaraci, realmente. Muito obrigado pelo seu apoio aqui no programa. Boa noite para você, boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu, pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe,
natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos